Alô, alô, pessoal que acompanha o canal A Grande Verdade. Estamos aqui mais uma vez para uma entrevista importante. Reta final, eleição terminando. Finalmente, a eleição vai acabar. Segundo turno no próximo domingo. Ninguém aguenta mais falar em eleição. A gente quer definir logo essa história. E a gente está vivendo dias quentíssimos, temperatura altíssima, por conta dos últimos fatos aí, que todo mundo deve ter acompanhado no final de semana. Um tal de Roberto Jefferson. Vocês devem ter ouvido muito falar desse cidadão. E como esse programa aqui é um programa que trata o seu conteúdo com bastante responsabilidade, a gente tem como princípio aqui não ficar dando pitaco sobre aquilo que a gente não domina. Então, eu, como jornalista, preciso reconhecer e admitir que eu não sou um especialista em direito, eu não entendo nada de direito, eu sou um cidadão normal, comum, que não estudou direito. Então a gente precisa contar com pessoas que entendam do assunto, especialistas do assunto, que estudaram, se prepararam para falar com propriedade sobre o que está acontecendo. E com muita alegria a gente conseguiu. Ela arrumou uma brecha na agenda dela, que está super complicada nesses dias. Está lá em Brasília aguardando aí, tem uma reunião já já no TSE. A Samara, a doutora Samara Castro, que é uma advogada, especialista em direito eleitoral e digital, e vai falar com a gente aqui um pouquinho. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Aldrin? Obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui com vocês, de poder falar um pouco. Apesar de a gente não aguentar mais falar de eleição, né? Tá acabando, tá acabando. A gente Tá espera que quando acabando. acabe não precise mesmo falar mais. Mas é importante a gente estar esclarecendo algumas coisas aqui, Sim. porque, como eu disse aqui, a gente precisa reconhecer os nossos limites. O que eu tenho visto de colegas jornalistas, comentaristas, que ficam falando coisas aí que não sabem, principalmente sobre direito. É uma ciência complicada o direito, não é? Eu acho que o direito já é complicado por si só, mas o direito eleitoral ele agrega uma complexidade que é a velocidade. Ela é uma justiça já por, né, por sua natureza, uma justiça que precisa de agilidade. E nós estamos com eleições aí que são muito, acho que não só atípicas, mas muito diferente na questão dos tempos, né? Muito mais velozes. Então é difícil até para o jornalista, é difícil para a gente que é advogado, mas para os jornalistas mais ainda conseguir ler tudo que sai. Então Pois é. a gente tem visto muito que às vezes sai uma decisão e o pessoal está dando como se aquela decisão abrangesse um espectro que não é real, que quando você vai ver ela é muito mais reduzida, muito mais pontual. Então, acho que esses cuidados aí a gente vai ter que e aprendendo para que nas próximas eleições isso não fique tão, esses equívocos, né, não fiquem tão nítidos. Exatamente. Bom, eu vou fazer perguntas muito diretas, porque eu não posso tomar seu tempo. Você daqui a pouco está numa reunião aí no TSE, em Brasília, então eu vou começar com uma pergunta que diz respeito a um evento da semana passada envolvendo a Rádio Jovem Pan. Doutora Samara Castro, especialista em direito eleitoral e digital. O que aconteceu com a Jovem Pan e o TSE? Houve censura à Rádio Jovem Pan? Qual é a sua opinião? Já começa com a pergunta fácil, né, Aldrin? Eu entendo que não teve censura. Acho que a gente, talvez, pelos ânimos estarem muito acirrados, a gente esquece que essa justiça e as eleições têm história. E não é a primeira vez que a gente tem uma intervenção da justiça eleitoral em canais, em emissoras, em concessionárias né, de comunicação. Acho que tem dois casos assim, muito emblemáticos para a gente lembrar antes da gente começar a falar sobre o que aconteceu com a Jovem Pan, que foi o caso da leitura de um direito de resposta do Brizola no Jornal Nacional, uma coisa super antiga, mas um clássico, e também o caso do SBT, que teve ali a sua restrição também por questões eleitorais. Uma coisa importante, Aldrin, da gente dizer é o seguinte: quando a gente está falando de TV e rádio, elas são muito mais normatizadas do que a internet. E agora isso ficou um pouco difícil porque junta tudo uma coisa só, né? Um ecossistema de comunicação só. O que aconteceu com a Jovem Pan é uma coisa muito simples. É um pedido de remoção de conteúdo com direito de resposta. Uma ação super comum que a gente vê, inclusive, acontecendo várias vezes durante as eleições.
O que eu acho que ali se passou um pouco tem a ver com a postura que a Jovem Pan teve ao receber essa decisão. Eles estenderam, por vontade da própria, né, do próprio canal, o ecossistema ali de informação, eles estenderam a decisão, dizendo que não poderiam falar sobre nada, quando a decisão era muito restrita, dizendo especificamente sobre as questões que estavam no processo. E eu acho que é natural que a gente tenha esse afoitamento, que todo mundo fique muito desesperado para entender se aquilo foi censura, se não foi censura. Está tudo exatamente dentro do que prevê tanto a legislação eleitoral, e eu não estou falando só das resoluções do TSE, que aí você pode até dizer, mas as resoluções não têm tanta força como as leis. Mas desde o Código Eleitoral, a Lei das Eleições e as resoluções têm previsão para normatizar isso que aconteceu com a Jovem Pan. Então, eu não vejo que teve, assim, em nenhuma circunstância, nenhum tipo de censura. Acho, inclusive, que é muito equivocada essa narrativa que está sendo colocada. Me permita dar uma contribuição como jornalista, radialista, eu já trabalhei em várias rádios, inclusive na própria Jovem Pan e emissoras de TV. Como são concessões públicas, existe todo um cuidado em períodos de campanha eleitoral. Quem já trabalhou numa emissora de TV ou rádio sabe que em ano eleitoral você recebe uma cartilha que vem lá do TSE e do TSE e com regras, lembrando a todos os profissionais das emissoras, dessas empresas, que, olha, vocês podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Se chamar o candidato A, tem que chamar o candidato B, tem que dar ao mesmo tempo. A isonomia, a questão do equilíbrio do tempo, enfim. Tudo isso é sabido há muito tempo. Há muito tempo. Então, como a gente está justamente num período eleitoral, é óbvio que a emissora recebeu esse pedido de direito de resposta, né, da campanha do PT e foi concedido, porque realmente acho que a gente não precisa ser cuidadoso com as palavras aqui. A Jovem Pan pega pesado quando ela trata do candidato do Partido dos Trabalhadores nos seus programas, ao longo da sua programação. Ela usa palavras muito pesadas, termos que ela não usa com os outros candidatos, ou com outro candidato agora no segundo turno. E tem um detalhe, assim, quando tem na decisão, assim, que a pessoa, a emissora, aconteceu muito hoje com o Janones, com vários outros perfis, aconteceu também com o mesmo caso da Jovem Pan, que se abstenha de dizer tal coisa. Esse se abstenha de dizer tal coisa é para que a pessoa não reincida naquilo que já está decidido, que é irregular. Então, não tem uma censura sobre todo e qualquer assunto que a Jovem Pan vá falar. É isso que está Tem, escrito na notificação do TSE para a Jovem Pan. Se exatamente, abstenha de dizer tal termo. E se não. abstenha de dizer aquele assunto que é o referente, que é realmente a situação do Lula, que é uma situação complexa, mas os termos que estavam sendo utilizados pela Jovem Pan não correspondem com a realidade, eles estavam descontextualizados. Então, que se abstenha de dizer exatamente isso que está na decisão. Esse, inclusive, é um texto, não é uma inovação, é um texto padrão. Você vai ver que quase todas as decisões que têm pedido de direito de resposta e remoção vai ter lá uma frase que se abstenha de dizer tal coisa. Por quê? Porque senão as decisões ficam inócuas, que era o que estava acontecendo, inclusive. A resolução, essa nova resolução, ela vem para encaixar um pouco esse problema. O que estava acontecendo? Você recebia uma ordem judicial e você dizia, tá bom, vou cumprir, mas vou cumprir no prazo, que é o máximo prazo, e vou dizer aqui para todo mundo que eu recebi essa ordem judicial e que eu não posso falar, mas é para ser dito. E isso é um descumprimento nítido de decisão judicial. Então, assim, esse se abster não é porque você não pode falar sobre nada. Está restrito ao que foi pedido, está restrito ao que foi dado. E isso tudo tem sido modulado nas decisões do TSE e podem existir inúmeras críticas, mas eu entendo que eles têm sido cuidadosos nessa modulação na maioria das decisões. Aí a Jovem Pan pega o se abstenham e transforma. Fomos proibidos de dizer. O Qualquer TSE, coisa. o TSE proibiu a gente de falar do Lula, o que é uma grande mentira. Essa que é a realidade. Bom, o fato é que esse incidente envolvendo a Jovem Pan resultou num outro incidente mais grave nesse final de semana, quando o ex-deputado e ex-presidiário Roberto Jefferson resolveu se manifestar nas redes sociais
a respeito da decisão do Tribunal Superior Eleitoral envolvendo a Jovem Pan. E aí ele gravou um vídeo horroroso que todo mundo deve ter visto, porque circulou em todas as plataformas, em todas as redes sociais, em que ele xingou a ministra Carmen Lúcia do STF, com palavras de baixíssimo nível, é uma coisa que dá vergonha de assistir. Eu confesso que eu consegui assistir metade do vídeo, porque a cara do Roberto Jefferson já me causa repugnância. E aí, ainda ouvindo ele dizer aquilo que ele disse, então, enfim, todo mundo acompanhou, ele foi preso, né, ele se entregou, bom, primeiro, a Polícia Federal, ao buscá-lo, foi recebida com tiros e com granadas. É uma coisa impensável, né, doutora? Como é que a senhora viu esse evento? A senhora assistiu o vídeo do Roberto Jefferson? Assisti, Aldinha. Eu acompanhei isso desde o primeiro momento, até fazendo um apelo ali para que as próprias redes sociais, as emissoras, não reproduzissem aquele conteúdo. Eu acho que aqui no Brasil, por muito tempo, felizmente, nós não precisamos lidar com situações como essa, que são situações de terror mesmo, de terrorismo mesmo, comunicacional até. Nós não temos muitas, inclusive, providências para lidar com isso, mas divulgar o vídeo e reiterar o conteúdo que ele disse não é a melhor forma de lidar. Então, acompanhei desde o início a situação do Roberto Jefferson, tinha acompanhado no dia anterior o pedido que foi feito em relação ao que aconteceu com a ministra Carmen Lúcia, inclusive expresso a minha solidariedade à ministra, não tem nada que justifique o tipo de ataque que foi feito. E tem uma coisa que é tão distorcida, Alden, que é o seguinte: os ataques que o Roberto Jefferson faz à ministra Carmen Lúcia no vídeo dele, naquele inicial, não correspondem, inclusive, ao que ela disse sobre a Jovem Pan. Eles descontextualizaram, pegaram o que ela disse no julgamento, que estava discutindo o Brasil Paralelo e aquele ecossistema de desinformação, e colocaram como se fosse a Jovem Pan e a resolução. Então, só ali já tinha um problema de forma mesmo, de entendimento do que estava sendo dito. Então, eu fiquei assim, acho que como todo mundo, muito chocada com o que aconteceu. Acho, inclusive, que teve muita confusão sobre o porquê que aquilo estava acontecendo. É bom a gente lembrar que o Roberto Jefferson, ele cumpria a prisão domiciliar, e a prisão domiciliar dele era decorrente das questões de saúde, né? Então, é normal quando a pessoa tem algum Ele estava em risco. Bangu, né? Vamos relembrar, ele estava preso em Bangu, e aí o Alexandre de Moraes concedeu esse privilégio, né? Não sei se eu posso chamar assim, e ele foi cumprir a pena em casa. Exato. E há condições para isso, né, doutora? Sim, isso também é um procedimento normal. Aliás, deveria ser mais, né? Para beneficiar todas as pessoas e não só as pessoas que têm mais acesso, como o caso dele. Então, o que estava sendo discutido ali é que ele, no momento em que ele acessa a internet, produz aquele vídeo, ele comete o crime porque ele descumpre a prisão domiciliar por dois motivos. Pelo que ele diz, e também por ter tido a acesso à internet que estava restrito, as redes sociais que estavam restrito dentro da prisão dele. E Então, aí para deixar bem claro, desculpa interromper, doutora Samara vamos Castro, lá. Roberto Jefferson não foi preso porque ele xingou a ministra Carmen Lúcia. Não, ele foi. A revogação da prisão dele está pautada nessas duas questões. O fato dele descumprir, porque, como você bem disse, Alden, a prisão domiciliar, ela é. Eu não sou criminalista, né? Corro o risco aqui até de usar os termos errados, mas para explicar, ela é quase que um benefício, assim, é um direito, mas também é um benefício. E você tem requisitos que você não pode descumprir. E ele descumpriu o requisito. E, além disso, ele ainda comete outros crimes no que ele fala no vídeo, que são crimes contra a honra, que também são passíveis de sanção. E, no segundo momento, ele comete outro crime, que é o crime de tentativa de homicídio, quando ele ataca os policiais federais. Então, assim, não tem discussão sobre a necessidade da prisão do Roberto Jefferson nessa questão. Acho que qualquer pessoa que analise e veja os crimes que foram cometidos e as ordens de prisão, vê que era necessário que isso fosse feito. É importante a gente ressaltar, eu fiz questão de fazer a pergunta de forma bem
direta e clara, porque tem muita gente nas redes sociais. Ah, então agora a pessoa não pode mais emitir uma opinião, por mais desagradável que ela seja, eu posso ser preso, né? E não foi esse o motivo da prisão decretada pelo Alexandre de Moraes. Eu estou vendo aqui que ele pode responder por tentativa quádrupla de homicídio. Foram É, 20 tiros disparados e mais 2 granadas. e é Enfim, importante dizer que ali teve um flagrante, né? O que faz com que a prisão possa ser executada a qualquer momento. Quando você tem um flagrante, ela pode ser feita ali na hora. o Isso fato vai dele ser. ter 70 anos de idade pode atenuar isso, doutora Samarão? Ele... Tem alguns benefícios para pessoas idosas, como inclusive a agilidade de discussão do processo e coisas nesse sentido. Mas não me parece que é o que vai ser discutido no caso dele. Eu acho que tem um conjunto de crimes que foram cometidos pelo Roberto Jefferson e ele vai ter que respondê-lo. O que a senhora acha que vai acontecer? Ele vai continuar preso, prisão preventiva, obviamente, né? Não tem como esse cidadão voltar para casa, né? Depois do que ele fez. E aí? Qual é o rito? Eu acho que ele vai responder pelas tentativas de homicídio. O processo dele é muito complexo, porque já junta uma série de outras coisas, né? Eu não sei qual vai ser a escolha judicial que vai ser feita nesse caso. E, inclusive, porque é complexo, está dentro do inquérito das fake news, que também já é algo muito atípico do que a gente tem como processo normal. Então, acho que a gente vai ter que aguardar para ver quais vão ser as decisões judiciais e também qual vai ser o desdobramento de tudo isso que aconteceu. Acho que devem ter acompanhado. Surgiu ontem uma narrativa que não se confirmou, mas uma narrativa de que o Bolsonaro iria fazer alguma coisa em relação ao Roberto Jefferson. Ele já, por outro lado, se manifestou dizendo que não tem nada a ver com o Roberto Jefferson. Então, uma situação de ambiente intoxicado do ponto de vista informacional, eu não quero me arriscar a dizer nada, sabe, Aldrin, que eu acho que vai ser, porque eu Claro. acho que esse é o tipo de coisa que nós precisamos esperar que a justiça diga como vai conduzir, sob pena da gente falar alguma coisa e isso ser tomado como verdade, virar uma narrativa que não condiz com o que deveria ser feito. Uma imagem que circulou desde ontem, no momento em que a rendição dele acontece, há uma conversa muito amistosa ali entre agentes da Polícia Federal e o próprio Roberto Jefferson, na presença do padre Kelmon. Muita gente viu aquilo ali e falou: poxa, mas o cara joga bomba, joga granada, atira de fuzil e está batendo um papo ali com a Polícia Federal. A senhora acha que houve uma certa condescendência ali pelo fato dele ser uma figura pública? Eu Ou... entendo que a conduta do policial não me parece adequada com o caso e nem com a postura da própria Polícia Federal, que a gente sempre vê muito séria, muito contida. Então, me estranha muito, e eu imagino que os policiais federais, os demais, que viram aquele vídeo, também devem estar bastante chateados, para dizer o mínimo, uma vez que um colega, eu não entendi bem se ele é também um policial federal, mas me parece que sim, Sim. mas que um colega não tem nenhum pingo de solidariedade com o que aconteceu com os demais poderiam ter sido mortos. Assim, quando a gente fala aqui de tentativa de homicídio, você realmente, ali naquele caso, Roberto Jefferson correu o risco ou correu o risco ou quis mesmo machucar aquelas pessoas. E quando a gente vê o carro, não dava para saber se tinham pessoas lá dentro. E o carro ficou bastante destruído, Sim, né? a imagem é Quem tem em impressionante. casa uma granada, acho que é bom lembrar isso também, assim, não é algo típico de você, mesmo quem é CAC, mesmo quem tem porte de armas, não é típico você ter uma granada, você precisa de... Aliás, eu nem sei se tem autorizações especiais para ter esse tipo de armamento, me parece que não. Para o CAC, Então, não. então ali tem ainda tem agravantes, né? Porque são armas de guerra. E realmente, eu acho que o clima que o policial trouxe para aquele momento não foi adequado com a função. Assim, se fosse da categoria, estaria discutindo seriamente se ele não deveria ser
visto dentro do Comitê de Ética, não funciona bem assim, né, dentro da Polícia Federal, mas para ilustrar, se não teria algum tipo de conduta inadequada no cumprimento das funções dele. É um trabalho difícil esse do Tribunal Superior Eleitoral nos dias de hoje, né? Porque você combater, a gente está vendo aí um esforço gigantesco aí do próprio Alexandre de Moraes e todos vocês com esse objetivo de minimizar essa praga que são as fake news, né? Sim. Nessa nossa pequena conversa aqui, eu citei várias já, as pessoas dizendo que a Jovem Pan foi censurada, ou que o Roberto Jefferson foi preso porque ele emitiu uma opinião. Essas coisas se espalham com uma velocidade que a lei, a justiça, não tem a mesma velocidade para conseguir conter, se é que é a justiça que deveria fazer isso. Eu queria saber qual é a avaliação da senhora sobre essa questão, se é possível, se vocês enxergam alguma maneira de combater efetivamente com mais sucesso a praga das fake news, da desinformação. Eu enxergo, e eu acho que, inclusive, o tribunal tomou uma medida muito interessante, que foi a expedição dessa nova resolução. Ela vem ali, ela vem para agilizar mesmo o cumprimento daquilo que já estava sendo cumprido. Mas tem uma coisa que eu acho que é super importante, Aldrin, que quase nunca entra quando a gente discute esses temas, que é a responsabilidade das plataformas. Porque quando a gente está falando que tem desinformação, que circula desinformação e que a gente precisa preservar a liberdade de expressão, tem alguém que é o meio, que é a esfera pública onde os debates acontecem. E esses alguém são as plataformas, sejam as plataformas de mensageria, sejam as redes sociais. E essas têm uma responsabilidade que a gente vê muito mal cumprida, muito relaxada esse ano. Assim, foi um fenômeno interessante. A gente teve no primeiro turno toda aquela discussão da assinatura dos termos de cooperação, o Telegram conversando pela primeira vez com o país, né, sentando para falar. Então, teve ali uma esticada de corda. Como o primeiro turno, do ponto de vista de desinformação, ele não foi tão impactante como tem sido o segundo, parece que teve um afrouxamento, um relaxamento disso. E no segundo turno, a gente viu já de domingo para segunda, o negócio já foi aquele horror. E a gente não teve essa mesma resposta ágil das plataformas. Mesmo ontem, mesmo com relação a essa questão do como você remove esse conteúdo, é muito difícil se você não tem a colaboração delas. E acho que é isso um pouco que a justiça tentou fazer. Porque o que acontece? Para quem ainda não acompanhou um processo de combate à desinformação na justiça eleitoral. Você, campanha, vê que tem uma narrativa de desinformação acontecendo contra você. Você pega aquilo, pega os links daquelas postagens, que muitas vezes estão em grandes canais, mas por vezes estão no perfil de pessoas. Você junta tudo aquilo, lembrando que você tem a dificuldade que o que está na mensageria, no WhatsApp, no Telegram é muito mais complicado, mas você junta tudo aquilo, faz uma ação pedindo que aquele conteúdo seja removido da internet, para que você minimize a viralização, a circulação daquela informação. Isso é um tipo de ação. Por vezes, você acredita que aquela narrativa merece a sua resposta, que você tem que vir e falar a sua resposta. Então, você pede, além de remover, que você possa responder sobre aquilo, que é quando você pede o direito de resposta. Quando você vai remover, você indica os links, aquelas URLs, aquele negocinho que tem em cima, quando você entra em qualquer site. Só que a plataforma, se a decisão judicial for, né, boa para você, ela remove aqueles links. E a gente já viu que a forma pela qual a desinformação se estrutura no Brasil é o quê? Quando sai, é tipo hidra, né? Você corta uma cabeça e surgem 5. Então, quando aquilo sai, quando vem para a imprensa que aquilo está saindo, você tem uma profusão, aquilo cresce. Então, é muito difícil, porque você teria, como campanha, que entrar de novo com a outra ação, pedindo novamente aqueles links. O que a resolução fez? A resolução diz que se já tem uma decisão colegiada sobre aquilo, você só precisa indicar e a plataforma vai tirar direto. E aí,
Isso é uma mudança de qualidade, se bem cumprido pelas plataformas, porque você consegue diminuir a viralização bastante e você consegue minimizar o impacto daquela narrativa. E uma coisa super importante é que Desculpa, a gente só vai. as plataformas devem ter adorado isso, né, doutora? Na verdade, elas odiaram. É claro, né? Por quê? Por quê, né? Por que será, né, Aldrin? Por que que Podemos elas, falar por quê? por que que elas odiaram? Primeiro porque existia uma compreensão no Brasil que o Marco Civil da Internet, uma compreensão, não é o que está escrito no Marco Civil, de que você só poderia remover aquilo que estava indicado no link. Só que as plataformas elas têm tecnologia suficiente para remover de forma ativa. Então, se eu sei qual é o conteúdo, eu consigo remover de forma ativa, ou pelo menos impedir que seja postado. Se não fosse assim, eu não conseguiria, por exemplo, ter uma garantia de direitos autorais de combate ao crime tão efetiva como a gente tem combate à pedofilia e tudo mais. E né, quando a gente vai ver, por exemplo, o YouTube, você não consegue subir um vídeo se ele tem uma música que tem direito autoral. Não sobe. Então, assim, por que não sobe? Porque existe tecnologia disponível para deixar aquele conteúdo não subir. A desinformação, ela precisa que as plataformas se empenhem e desenvolvam mais a sua tecnologia para lidar com isso. Por que as plataformas não querem? Porque é caro, porque é ruim, porque elas não querem estar submetidas às ordens judiciais. E o que aconteceu no Brasil, Aldo, vai ter repercussões internacionais. Porque as outras eleições, os outros países também querem ter o mínimo de domínio sobre aquilo que eles podem dizer para as plataformas e elas precisam remover. Então, a contrariedade delas toda está nessa abertura que existiu aqui. Mas não é só uma questão de vocês estarem dando mais trabalho para as plataformas. Na verdade, há muito conteúdo desinformativo que é pago, que são impulsionados pelos seus autores, né? Ou aos grupos de interesse. E essa grana vai deixar de entrar para as plataformas. É evidente que elas devem ter odiado essa medida, né? Não é à toa, né? Agora eu vou especular um pouco aqui como jornalista com alguma experiência. Não é à toa que o Alexandre de Moraes foi parar no New York Times, porque essas plataformas são todas o quê? São gringas, ficam lá fora, e isso está incomodando, porque, claro, vai dar trabalho, vai entrar menos dinheiro, então é preciso, a gente precisa ficar bastante esperto com isso, porque o jogo é pesado. Por isso foi tão relevante a questão da desmonetização. Ainda que o Brasil Paralelo não seja monetizado, mas discutir a desmonetização, Alden, é fundamental, porque tem muita gente realmente lucrando com a desinformação. Sim. Às vezes a gente acha que desinformação é só porque é o tiozão do Zap, é porque as pessoas acreditam em qualquer coisa. Se fosse assim, estava tão fácil. É um fenômeno muito mais complexo. E eu coloco um outro fenômeno que nós precisamos combater e que eu acho que é um desafio, que é a radicalização. A desinformação ela só tem ganhado tanto peso no convencimento das pessoas porque tem um nível de radicalização que não deixa você ouvir o outro, que não deixa você raciocinar. É só aquele retroalimentar de narrativas muito loucas. Mas do ponto de vista da justiça, eu acho que o que pode ser feito? Pressionar mais as plataformas, e tem ferramentas judiciais, jurídicas, constitucionais para isso, ter agilidade nas decisões judiciais. O que aconteceu mais no segundo turno, no primeiro foi muito mais, né, devagar. E você conseguir ter profissionais que realmente entendam o que está acontecendo no jornalismo, na imprensa de uma maneira geral, mas também no judiciário, também entre os advogados, a gente vê que todo mundo tem um pouco de dificuldade nessa compreensão do mundo digital. E aí, para finalizar, eu te digo uma coisa: a Jovem Pan, as pesquisas que subsidiam as ações contra a Jovem Pan, não essas que ela perdeu, não são as únicas que existem, demonstram que ela tem recebido um benefício muito grande de recomendação por parte do próprio YouTube. Então, a gente precisa ficar atento a isso. O próprio YouTube tem que se explicar sistema de recomendação privilegiando um conteúdo, seja da Jovem Pan ou qualquer outro conteúdo, funciona como impulsionamento de conteúdo. Impulsionamento de conteúdo não pode ser feito pelo YouTube, só pode ser feito pelas campanhas. Então, acho que isso a gente precisa pesar e conseguir realmente falar mais.
A impressão que dá é que é uma parceria, né? É uma parceria, uma sociedade, talvez, em É termos. negócio, né? Muito lucrativo. Pois é, realmente é um ponto a ser observado. E essa questão de muita gente ter ganho dinheiro, estar ganhando dinheiro com a desinformação. É algo que a gente notou com muita força na época da pandemia. Muita gente ganhou dinheiro com milhões de visualizações em conteúdos que recomendavam a pessoa não se vacinar, conteúdos que pregavam que cloroquina funcionava, Sim. enfim, muita gente ganhando dinheiro, ganhou dinheiro com isso. Agora, nas campanhas eleitorais, a gente vê esse mesmo método sendo aplicado e muita gente faturando com a desinformação. Doutora Samara, queria agradecer muito a sua participação. Sei que você está com a agenda super apertada aí. Queria agradecer e queria pedir já no ar aqui para você participar mais vezes, porque essa questão que envolve a desinformação no mundo digital é uma questão muito é, especial para a gente aqui. A gente fala disso há muito tempo e com muito cuidado, tá? Eu Obrigado. fico muito feliz pelo convite, Aldrin. Quero voltar mais vezes. Acho que tem muita pesquisa que foi feita nas eleições que subsidiam esses feelings, né, que a gente tem de que tem alguma coisa errada e que eu posso trazer, a gente pode conversar. Vai ser um prazer, uma honra para mim. Parabéns pelo trabalho. Eu já acompanho, meu pai acompanha. Ah, Então, é? eu acho Que muito legal. legal o que vocês estão fazendo. Que, Parabéns. que bom, muito obrigado. Falamos aqui com a doutora Samara Castro. Ela é advogada, especialista em direito eleitoral e digital. E a gente volta numa próxima entrevista, tá bom? O Twitter da Samara é Samara M. Castro, não é isso? Isso. Samara M. Castro, Twitter muito bacana. Siga a doutora Samara. Obrigado, doutora. Um abraço. Obrigada. Gostou da entrevista? Então segue a gente aí no nosso canal de YouTube, faz a sua inscrição, clica no sininho, compartilha nossos vídeos, chama a sua família, seus amigos para se inscreverem também, para compartilhar lá. Sabe o Zap, o grupo da família, onde está aquela tia que fica compartilhando fake news? Então, compartilha os vídeos do nosso canal, tem cortes muito bacanas, muito importantes nesse momento que o Brasil está passando, você compartilhar a boa informação. A gente segue aqui fazendo o nosso trabalho sempre com muita responsabilidade e voltamos aí brevemente com mais uma entrevista para vocês aqui em A Grande Verdade.